Bora. Beleza. Vou começar aqui então. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa reunião científica aqui da Regional Unifesp. Meu nome é Guilherme Orfali e hoje eu tenho a honra de apresentar e receber aqui conosco o Dr. Diego Adão, médico, cirurgião geral e do trauma, também da instituição da Unifesp, vinculado tanto às residências de cirurgia geral como de medicina de emergência. Tem grande experiência na área, gosta muito de ultrassom e, se me permite dizer, é muito conhecido pela didática das suas apresentações. Vou passar a palavra para ele. Muito obrigado, doutor Diego, de aceitar o nosso convite. E é uma honra poder contar com você aqui na nossa reunião. Boa palestra aí a todos, pessoal. Obrigado, Guilherme. Prazer é meu em estar aqui. Convite vindo de você, não tinha como negar. Queria agradecer ao convite da Regional, dar boa noite a todos os colegas que estão online acompanhando a gente e também desejar uma ótima aula aí para quem for assistir a gente no segundo momento. Vou pedir para vocês desculpa se em algum momento meu cachorro aparecer aqui, ele é filhote, ele ainda está se adaptando comigo dando aulas aqui em casa. Vou projetar minha tela. Eu vou perder contato com vocês, mas o Gui está de moderador. Eu peço só, por favor, Gui, que só você me dar um feedback auditivo aí, se está aparecendo bem, se está tudo ok. Beleza, consigo ver teu slide, teu microfone está ok, estou ouvindo bem também. Fechou, então. Então vamos Boa aula, lá. Gui. Obrigado, Gui. O tema que foi pedido para que a gente discutisse fosse o FAST, essa modalidade de ultrassonografia do tipo point of care. E eu tentei preparar alguma coisa para vocês baseado no que tem de mais novo, né, de principais evidências. E o nosso objetivo aqui vai ser o quê? Conhecer os princípios. Não tem como a gente explicar toda a propedêutica ultrassonográfica do FAST, mas a maior parte dos princípios da ultrassonografia point of care, na sua modalidade FAST, né, para avaliação do paciente grave. Desse paciente grave eu vou dar um enfoque em trauma, porque é minha área de atuação, mas eu tenho certeza que vocês tranquilamente conseguem extrapolar os exemplos que eu vou trazer aqui para outros casos. E eu vou dar um enfoque no que eu acredito que seja o nosso ambiente comum, que é o centro cirúrgico, é a UTI, onde a gente vai ter essa interface aí do paciente crítico, do paciente grave vítima de trauma. A programação aqui é que a gente converse por uns 30, 40 minutos, e nós vamos passar por uma introdução geral, em que eu vou trazer para vocês o que a gente hoje entende por FAST. Vou trazer alguns dados de acurácia dessa ultrassonografia, não na tentativa de te convencer de que funciona, mas sim para você saber onde o FAST funciona e onde principalmente ele não funciona. Vou falar alguns conceitos gerais da ultrassonografia para o paciente crítico, com enfoque nas janelas do FAST, e depois vou tentar trazer algum fluxograma, não uma receita de bolo em si, mas algo um pouco mais organizado de como a gente utiliza essa ferramenta. Então vamos começar. A ideia do FAST, como a gente conhece hoje, esse ultrassom, né, do inglês Focus Assessment ou Focus Abdominal Ultrasonography em trauma, ele surge na década de 60, essa ideia de se buscar líquido livre na cavidade peritoneal. Já se sabia de linhas B no abdômen, o conceito de linhas B, que a gente usa muito em pulmão hoje, né, esse artefato já era conhecido no abdômen. Mas é só na década de 90, em 93, que a professora Grace ela organiza e sistematiza esse uso do ultrassom na pesquisa de líquido livre na cavidade peritoneal e na cavidade pericárdica, né, no saco pericárdico, para tentar ajudar no atendimento do paciente politraumatizado. Isso ganha uma difusão muito grande, as pessoas veem todos os benefícios que isso traz em você prever que esse paciente tem um tamponamento cardíaco, esse paciente está sangrando da cavidade peritoneal, e começa a evoluir. Na sequência, a gente avança aí mais ou menos uns 10 anos, a gente está falando de 2004, já de 93 para 2004, o Kirkpatrick ele expande a ideia do FAST como a gente conhecia. E aí surge o E-FAST, que eu acredito que você já tenha ouvido falar. Esse E é de estendido, e aí acrescentam-se aquelas 4 janelas que eram abdominais, embora uma delas fosse cardíaca, mas era pelo acesso abdominal subxifoídea, acrescentam-se as janelas pulmonares ou pleurais. Então, esse é o que o ATLS contém, é o que todo mundo hoje, quando fala em FAST, está dizendo. A gente está falando mais do E-FAST, que seriam 8 Ps, seria o mnemônico que a gente diz. Eu teria 4 Ps no abdômen, seriam 3 propriamente dito abdômen, que seria perihepático, perisplênico, ou seja, hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo, pélvico, que seria o perivesical,
pericárdio, embora seja subxifoídeo, a janela abdominal é para o pericárdio, 4 P's, e eu teria mais 4 P's pulmonares, né? As pleuras inferiores na procura do hemotórax e as pleuras superiores na procura do pneumotórax, que é mais ou menos o que essa figura aqui embaixo tenta representar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ativar a minha canetinha aqui. Draw. A seta aqui, ó. Aparece para vocês? Ah, não, fica só a seta, né? Não fica bom. Vamos lá. Dá para ver a ponteira assim, mas ela é discreta. Ah, dá para ver? Dá para ver seu mouse também, o cursor, quando você mexe. Ah, beleza. Eu vou mexer o cursor, então. Então a gente tem o EFEST, mas aí a coisa não parou por aí, né? O ATLS parou por aí, mas a medicina baseada em evidência, os trabalhos não. E aí qual que foi a ideia? Juntando essa pesquisa de líquido livre no peritônio, que a gente conhecia como FAST, mais a procura do hemotórax e do pneumotórax, que é o EFAST, surge o CA-FAST ou K-FAST, que seria um chest abdominal, e a diferença é que agora, além desses 8 itens que eu estou procurando, acrescentou-se o item da contusão pulmonar. A ideia daquele fragmento pleural, a mordida pleural, o espessamento pleural, as linhas B de forma irregular, sem padrão gravidade dependente, mais isolada na contusão, a linha C daquela área mais densa. Então acrescentou-se a pesquisa dessa contusão pulmonar ao hemotórax, ao pneumotórax, ao líquido livre abdominal. Não para por aí, já agora em 2020 ainda insistem em expandir a ideia do FAST, e a gente fala hoje no FAST Plus, né? O que seria o FAST Plus? É tudo isso que eu falei, né? O FAST clássico, os pulmonares com a contusão, mais a avaliação da síntese pública. A gente coloca esse probe na região da síntese pública e faz uma ferição do seu distanciamento das duas cartilagens na tentativa de surpreender um trauma pélvico que não tem estabilidade clínica à palpação. A grande verdade é que, se a gente for parar para pensar, o que está se fazendo é tentando pegar janelas de ultrassom e forçar um protocolo, um mnemônico, algo que a gente lembre e faça uma sequência. Mas não é assim que está caminhando a ultrassonografia point of care. Em 2018 tem um trabalho, acho que vocês que acompanham o ultrassom conhecem. Meu Deus, a seta ficou aqui, deixa eu tirar ela daqui. Que é esse trabalho que foi publicado no JAMA, em que coloca-se a ultrassonografia point of care como exame físico. A gente para de falar no ultrassom como um protocolo que eu faria ao final do meu atendimento. Porque como que era a ideia do POCUS até a final da década de 90? Eu atendo normal, faço minha propedêutica de palpação, percussão, escuta tudo, e ao final eu lanço mão de um protocolo que teria algumas janelas de ultrassom focados em uma determinada avaliação. FAST no trauma, RUSH no paciente crítico chocado, FALS na insuficiência respiratória. O que acontece é que esse trabalho do JAMA e mais a... Oi. Alô? Tudo bem? Acho que não foi nada não, Di. Talvez alguém com o microfone ligado. Perfeito. Esse trabalho do JAMA, mas a forma como a gente começou a entender a medicina baseada em evidências, eu dizia assim, ultrassom não é protocolo. Não é para ele ser colocado ao final. Ele é exame físico. Ele tem que ser tão natural fazer ultrassom no trauma, no paciente crítico, quanto eu faço a palpação, percussão, ausculta. E aí surge a ideia do ultrassom como quinto pilar, né? O quinto pilar da propedêutica, o quinto pilar da semiotécnica, que seria a inspeção, palpação, percussão, ausculta e ensonação. E aí, o ultrassom para de ser usado como FAST, como a gente está acostumado a falar, e ele passa a se diluir no ATLS. Então, quando eu faço a avaliação da via aérea na letra A, eu tenho as janelas cervicais, quando eu faço B pulmonar, eu faço as janelas pulmonares, e assim sucessivamente. E hoje o que a gente tem é o que se chama de FAST ABCDE. Se a gente for falar hoje, modernamente, do ultrassom FAST, não é só o abdômen. É essa sequência aqui. Então, eu tenho as imagens da letra A, em que eu vou fazer uma avaliação cervical. Então, por exemplo, guiar intubação, ver enfisema. Tenho as avaliações da letra B, que é o clássico, pneumotórax, hemotórax, contusão. Vou para a letra C, em que eu acrescento cava, acrescento aorta, vejo fluido responsividade, vou descendo, faço periféricos, vejo sinais de tromboembolismo pulmonar, fratura óssea. Então, hoje, quando a gente fala FAST, não estou mais falando só em abdômen, tá? Hoje o cirurgião, pelo menos quem atende trauma, quando fala FAST, ele está pensando no FAST ABCD, que é o FAST que seria ultrassons diluídos
ao longo de todo o atendimento. Cada letra tem uma janela. Essa sequência aqui, e depois vocês podem dar uma olhada aqui, é no Infocus, esse fluxograma é do professor Lichtenstein, acho que todo mundo conhece, ele é muito famoso pela ultrassonografia pulmonar. Eu faço um ciclo de avaliações e depois eu volto. A ideia é ser cíclico, né? Eu atendo, faço ultrassom, volto, repito, vou fazendo. Seria essa ideia do que a gente entende hoje por ultrassonografia FAST para atendimento de trauma. Tudo tranquilo até aqui? Algum comentário? Alguém quer fazer alguma pergunta? Gui, tranquilo? Bora, então. Tranquilíssimo. Beleza, vou continuar. Então vamos entender agora o que tem de dados, né, de acurácia dessa modalidade de ultrassom point of care focado no paciente crítico, né? A gente sabe um conceito em cirurgia que a gente fala que é o limite dos 50%. Metade dos traumas graves que chegarem para nós, sala de emergência cirúrgico, não tem um exame físico abdominal clássico confiável. A sensibilidade da minha palpação, do paciente se queixar de dor, de DB, peritonite no trauma grave, quando eu avalio o abdômen é de 50%, ou seja, eu tenho metade de falsos negativos aí que vão passar despercebidos. Se eu for confiar no meu exame físico abdominal para diagnosticar alguma coisa grave, metade vai passar. E a radiografia, que é outra modalidade propedêutica que era muito difundida no trauma, né? Raio-X série trauma, também tem essa mesma restrição. Metade das radiografias de tórax não vão achar nada relevante, eu não vou conseguir ter uma decisão, uma conduta. Então, se a gente atender hoje um trauma, um paciente grave na sala de emergência, usando as ferramentas propedêuticas da década de 70 e 80, até 90, metade eu vou diagnosticar muito tardio. Eu vou perder um tempo nisso. E aí, se a gente for olhar o que tem de melhor evidência disponível em literatura hoje, contrapondo a esta propedêutica clássica tradicional, a gente tem uma revisão Cochrane de 2018, que ela compara o ultrassom point of care na sua modalidade FAST expandido. Agora, a hora eu vou falar FAST como só abdômen, a hora eu vou falar FAST como FAST expandido. Vocês vão conseguir pegar fácil quando eu falar um ou outro. Compara no paciente grave, vítima de trauma contuso. E o que a gente encontra? Este é o cenário que a gente tem. A ultrassonografia point of care no trauma grave, ela tem uma sensibilidade que não é tão alta. Convenhamos, 80%, 70%. Eu ainda estou trabalhando aí com 15%, 20% de pacientes não diagnosticados. Eu consigo silenciar os microfones? Vou tentar eu silenciar, Dir. Tá, vê se tem, porque às vezes escapa algum som aí, às vezes eu acho que alguém perguntando alguma coisa. Se você não conseguir, eu tento aqui. Eu consigo, pode ficar tranquilo. Valeu. Pode ir. Então, veja, a sensibilidade é um pouco melhor. A especificidade é muito alta. Isso é o ponto. Então, a gente está trabalhando com uma modalidade propedêutica, com teste diagnóstico, que quando comparado ao padrão ouro, cirurgia, tomografia, tem uma sensibilidade maior que o exame físico, tem uma sensibilidade maior que a radiografia, mas ainda não é uma sensibilidade igual ao padrão ouro, igual a tomo. É um pouco inferior. Mas a especificidade beira os 100%. Então, a gente está trabalhando com um exame que é sensível, porém não totalmente sensível, mas muito específico. Se a gente for ver esses dados agrupados, o que a gente tem hoje? A gente tem uma sensibilidade que é em torno de 75% e uma especificidade que é maior que 96%. Quando a gente vai para o EFAST, não só o abdômen, eu expando para o tórax, o cenário continua, dê uma olhada. A sensibilidade do EFAST vai girar em torno dos 70 e do 90, ou seja, vai bater os seus 80 e poucos por cento, e a sensibilidade vai passar dos 95%. E se a gente for olhar as janelas específicas, por exemplo, do pericárdio, aí já é um cenário bem melhor. Sensibilidade quase 100%, especificidade quase 100%. Então, veja, a gente tem uma modalidade de ultrassom que para o tamponamento cardíaco é excelente, e para o pulmão e para o abdômen é muito boa, sendo mais específica que sensível. Então, quando a gente fala de janelas pericárdicas, subestifoídea, no caso que o FAST foi desenhado, sensibilidade muito boa. Quando a gente vai para líquido livre no abdômen, cai um pouco, sensibilidade menor, 75%. E quando a gente fala em pulmão, ainda assim é boa, 95%, 90% de sensibilidade. O que eu quero dizer com isso? Quando o ultrassom acha a alteração, eu confio. Quando o FAST diagnostica alguma coisa, eu sei que tem.
Eu sei que tem líquido livre, eu sei que tem líquido no pericárdio, eu encontro pneumotórax, eu encontro hemotórax, tamponamento cardíaco, etc. Quando não tem, aí é que está o ponto, a chave da interpretação. Eu não posso dizer que não tem. Quando tem, tem. Quando não tem, eu não tenho certeza. Eu já vou organizar melhor esse raciocínio. Esses são os dados de acurácia. Se a gente for olhar a mortalidade, não tem dado ainda que mostra que você acrescentar o ultrassom diminui mortalidade. Talvez porque os trabalhos ainda não estejam tão avançados, talvez porque de fato não impacte mortalidade. Não sei te dizer por que, a gente pode depois aprofundar essa discussão. Existem algumas hipóteses para isso. Mas a grande verdade é, o que me impacta esse ultrassom, além do aumento da acurácia, em desfechos um pouco relacionados ao serviço, ao paciente, tudo. Porque eu sei que melhorar minha acurácia melhora, isso não tem dúvida. Por exemplo, diminui o tempo para você indicar uma cirurgia. Tem trabalho mostrando que quando você acrescenta ultrassom no atendimento do politrauma, o disparo da necessidade desse paciente para o centro cirúrgico diminui em 64%. E eu economizo tomografias. Às vezes, quando eu faço ultrassom, eu já consigo chegar a conclusões diagnósticas que me permitem ou dar uma alta ou deixar esse paciente internado ou ser operado sem a necessidade da tomografia. Então, o ultrassom point of care, ao aumentar a acurácia, ele me acelera tratamento, isso eu tenho certeza, e ele me economiza dinheiro, isso eu tenho certeza. Talvez isso no futuro mostre que impacta em mortalidade em alguns subgrupos, ainda não consigo te confirmar isso. Em conclusão, quando a gente olha os trabalhos, o que os cirurgiões encontram? Né? Que o ultrassom ajuda a encontrar a cavidade lesada. Num paciente grave, com trauma torácico e abdominal, por exemplo, que eu preciso ir para o centro cirúrgico rápido, abro o primeiro tórax ou abro o primeiro abdômen? É uma dúvida que a gente tem. O ultrassom me ajuda a dizer qual que é o compartimento mais grave, por exemplo. Então é nisso, o ultrassom está me ajudando a otimizar o tratamento, a economizar dinheiro, a ser mais rápido, a priorizar compartimentos. É isso que esse FAST vai ajudar a gente a trabalhar. Muito mais do que isso, talvez seja exigir demais do aparelho. Talvez ele ainda não consiga oferecer o cenário ideal da mortalidade. Mas talvez morbidade esteja acrescentando. Então, em resumo, como que eu verbalizo os achados do ultrassom? Quando o FAST é positivo, eu digo que naquela cavidade muito provavelmente tem sangue. Só não digo que certeza que tem sangue, porque pode ser urina, pode ser líquido entérico, pode ser líquido acítico. O FAST, ele faz uma avaliação quantitativa. Ele diz, tem líquido presente nessa cavidade, no pericárdio, no peritônio, etc., por exemplo. Mas ele não consegue me dizer com certeza que líquido que é. Pode ser urina numa rotura de bexiga, pode ser líquido entérico numa rotura de alça, pode ser acítico se o paciente for cirrótico, por exemplo. Agora, é óbvio que no contexto de trauma, esse líquido, até que se prove o contrário, é sangue. Então, FAST positivo eu interpreto como sangue na cavidade peritoneal, sangue na cavidade pleural, sangue na cavidade pericárdica, por exemplo. O FAST negativo, qual que é a leitura que eu tenho que fazer? A ausência de líquido naquela janela. E aqui é o segredo do uso do FAST, que é onde a gente não vai errar. O erro é o FAST negativo, eu concluir como ausência de líquido na cavidade, fazendo um paralelo ao vocabulário que eu uso no FAST positivo, que é líquido presente na cavidade. É porque é óbvio que se tem líquido naquela janela, o líquido está na cavidade. Mas não é óbvio que não é porque não tem líquido na janela que não tem líquido em outros lugares da cavidade. Então a conclusão do FAST negativo é a ausência de líquido naquela janela. Por quê? Porque pode ser que o sangue ainda está pequeno, não positivou. A gente já vai discutir em quantos ml positiva. Pode ser que o sangue seja retroperitoneal. Se tiver uma lesão de rim, aorta, cava, pelve, que não rompeu o peritônio, por exemplo, não positivo. O sangue está tudo retroperitoneal. Então, talvez não positivo, mas o paciente está chocado. Eu não posso dizer que é normal. Esse é o perigo do FAST, é assim que eu não posso interpretar, tá? Menor custo, com certeza. Economiza dinheiro, não há dúvida. Diminui a quantidade de tomografia pedida e acelera tratamento e aumenta a acurácia de quem examina. Eu faço o diagnóstico mais rápido. Em resumo dessa segunda parte, as certezas de evidência que eu tenho hoje são essas. Mais do que isso eu não posso prometer para vocês. Obviamente que ajuda, tudo isso junto me ajuda no planejamento, é a conclusão final do que eu estou falando. Você, anestesista, consegue conduzir melhor, sabendo que cavidades estão sangrando, o intensivista consegue prever se o choque é hemorrágico ou não, se ressangrou do peritônio ou não, se está tamponando, se o choque tem um componente obstrutivo ou não, é um tanto quanto óbvio o que esse ultrassom está ajudando a gente. Ou seja,
aqui num resuminho, focos no atendimento inicial. Me economiza dinheiro, me economiza tempo, melhora a cultura de segurança, me ajuda a otimizar outros recursos e aumenta a precisão diagnóstica. De modo que eu agradeço o Carlos Menegoso, se ele assistir essa aula um dia aí, é um colega cirurgião meu que faz muito ultrassom, me ajudou muito com esses slides aqui e com o racional do ultrassom. Hoje o ultrassom, ele é para te tirar da zona de conforto, é para aumentar a sua acurácia. Ele veio para ser exame físico, não é para a gente falar mais em FAST como protocolo. Não é para pensar em FAST como protocolo de ultrassom a ser feito no final. O FAST é para ser exame físico. Assim como você não faz uma palpação abdominal protocolada, você não faz a ausculta torácica com o protocolo, por exemplo, esteto. O E eu escuto o externo, o T eu escuto... Não, você escuta, você ausculta do seu jeito o tórax. Ultrassom FAST no trauma é a mesma coisa. Letra A, faço minhas janelas, letra B, faço minha janela, aumentando a acurácia, diminuindo o custo, aumentando o planejamento, é o que eu falei agora, acho que deu para ficar clara essa parte. Sabendo disso, vamos agora, porque acho que todo mundo está querendo, né? A cereja do bolo, que são os conceitos gerais e as janelas da própria sonografia. Imagino que a ideia de vocês é melhorar a técnica de como fazer as janelas. Se você aprender a fazer um FAST em uma pessoa, extrapolando o conceito da Nobology, você faz em todo mundo, né? Semelhante a um controle. O conceito de Nobology, não sei se todos vocês sabem, imagino que sim. Qual que é? Se eu souber usar um controle remoto, eu sei usar qualquer outro controle remoto. Porque sempre vai ter um botão de liga, sempre vai ter um botão de volume. O FAST está validado no princípio da epistemologia da Nobologia. Ou seja, fiz em um, aprendi a mexer num aparelho em um paciente, consigo naturalmente extrapolar para todos os outros casos. O que a gente vai usar? Probe curvo. Eu preciso de probes de baixa frequência. A gente está falando em cavidades, a gente está falando em profundidades. Artefato não me interessa tanto. Diferente do pulmão, que a gente trabalha muito com artefato, abdômen pericárdio, derrame pleural, a gente não precisa de artefato, né? Eu preciso da imagem real. Então a gente usa um probe curvo, de baixa frequência. A padronização é a mesma, o index é sempre para a direita ou para o crânio do paciente. E, idealmente, a gente trabalha com o preset de abdômen. A ideia é ajustar a profundidade, brilho, ganho e artefatos, né? Tirar múltiplos feixes, tirar essas atenuações. E sempre no modo B, né? A exceção do pneumotórax, a gente vai usar o modo M, todo o restante a gente faz no modo B. É o padrão de ultrassom que eu uso. A forma de segurar não é diferente, a recomendação é que você utilize esse ultrassom como se fosse uma caneta, é a mesma que a gente faz para todo o restante, e os movimentos do FAST são os mesmos movimentos da ultrassonografia. Quando eu movimento o ultrassom no seu eixo Y, eu chamo de deslizar, quando eu aperto ele, as suas extremidades, eu chamo de rock, ou de balanço, ou de aperto, né? A maioria chama de rock. Quando eu deslizo ele no seu eixo X, eu chamo de varrer. Quando eu balanço ele travado, eu chamo de fan ou báscula. O restante é pressão. Pressão é muito importante para tirar a alça intestinal da frente. Se eu estou tentando fazer uma janela de estômago, de fígado, e tem alça na minha frente, se eu quero ver a aorta, para tirar essa alça eu tenho que apertar para empurrar as alças para a lateral e a imagem aparecer, tirar o gás, né, do intestino. E rotação, vocês vão ver que algumas janelas eu preciso fazer a rotação. Essa é a nomenclatura oficial dos movimentos que a gente vai fazer na hora de obter as janelas do FAST. Indo para as janelas propriamente dita. A primeira janela descrita, que é a que é mais usada, lembrando que aqui eu não vou falar das janelas pulmonares, tá? Eu imagino que a ultrassonografia de pulmão, vocês tenham aula disso. Se vocês quiserem no final, eu posso trazer alguma coisa. Eu deixei slides separados para isso. Mas acho que para a gente otimizar o tempo, eu vou focar no abdômen, que acho que é o mais importante que todo mundo quer aqui. A primeira janela do ultrassom é dizer que aquele choque não é um tamponamento cardíaco. Então, eu preciso ver a cavidade pericárdica, né? Eu preciso ver o pericárdio. A janela descrita clássica do FAST é a subchifoídea, em que eu posiciono meu probe bem abaixo do chifoide e eu tento fazer esse movimento de jogar o meu raio do probe para que ele passe meio que paralelo ao externo e pegue o coração. A maioria das pessoas erra quando elas deixam o probe muito inclinado aqui, meio 90 graus com o corpo. O raio ele vai estar indo para a coluna, ele vai estar indo para o fígado. Para eu conseguir enxergar o coração, eu preciso fazer um raio que ele passe por baixo do externo. E aqui está a grande limitação dessa janela, porque os pacientes precisam ser magros, não estarem distendidos e idealmente serem brevilíneos. O paciente do trauma raramente é assim.
né? Geralmente ele está com o abdômen distendido porque ele está chocado, porque ele teve uma refeição recente e o estômago entra na frente. Às vezes os pacientes são obesos, são longilíneos, você não consegue encaixar o probe. Se ele tiver alguma peritonite, ele não tolera dor. Então, esta janela, embora descrita, ela é muito difícil. Eu não sugiro que vocês façam ela. Não a façam. Mas vamos dar uma olhada nos resultados dela. A imagem real que ele produz é essa. A gente vê o coração em suas 4 câmeras. Não é a janela 4 câmeras, mas eu vejo as 4 câmeras sobre o fígado. Então a imagem que forma para mim é isso, né? É o lobo hepático, geralmente é o lobo hepático esquerdo que a gente está vendo, com o coração em cima dele, com as suas câmeras direitas encostadas no fígado e as câmeras, desculpa, é isso, as câmeras direitas na encostadas no fígado e os ventrículos mais distante. A imagem que vai formar na tela não é essa, né? É uma imagem de ponta cabeça, como vocês sabem, a tela, o footprint fica aqui em cima, então o que a gente vê é isso, é o fígado aqui e as câmaras cardíacas aqui. De modo que eu tenho esta imagem. Eu capturo a imagem na sua forma normal e ela inverte de ponta cabeça. Como a gente não faz uma avaliação pormenorizada de válvula tricúspide, de movimento septal, a interpretação vai ficar restrita ao saco pericárdio. O que eu sugiro a vocês? Que a gente não faça essa janela nos protocolos de FAST, e sim que nós façamos as janelas para externais. São bem melhores. E qual que é o substituto do subxifoídeo? É o paraexternal eixo longo. Você coloca o probe ao lado do externo, idealmente próximo a ele, para que eu não pegue a parte óssea da costela e não faça aquela sombra da costela, que é o sinal do morcego, né, na ultrassom de pulmão. Quanto mais perto do externo eu venho, mais eu estou na cartilagem, e o som passa muito mais fácil por ali, a impedância tecidual é muito mais, conduz muito melhor o som, e eu coloco o índex do probe para o ombro direito do paciente e vou fazer um paraexternal eixo longo. E aí o que eu quero ver? Este achado. Se existe uma lâmina anecóica preta em volta do coração no eixo longo ou no subxifoídeo. A ideia é que, no caso extremo, bastam 30 ml, o coração tampona, eu tenho o colabamento do ventrículo direito. Este é o achado clássico, que vocês estão acostumados, do tamponamento cardíaco. Paciente chocado, vítima de trauma com este achado, até que se prove o contrário, o principal componente do choque dele é do tipo obstrutivo, secundário ao tamponamento cardíaco. Qual que é a armadilha aqui que a gente tem que ter? Dê uma olhada nesse vídeo aqui. O coração está aqui, a aorta é esta bolinha aqui, né? A aorta descendente. Aqui está esta bolinha aqui, ó. Aqui está a coluna do paciente. Eu vou voltar ao vídeo anterior. Dá uma olhada aqui. A aorta, ela aparece aqui atrás de vez em quando. Ela é uma bolinha que aparece próxima ao átrio do paciente. Se o achado de líquido anecóico ele abraçar a aorta, vejam como ele envolve a aorta aqui. Ele é mais profundo que a aorta, isto não é um tamponamento cardíaco, não é um derrame pericárdico, isto é um derrame pleural. Vejo aqui no eixo curto o achado diferente. A aorta está aqui. Reparem como a lâmina anecóica ela é superficial à aorta. Ela não envolve a aorta. Aqui na direita, sim, eu tenho um derrame pericárdico, no caso um hemopericárdio, no contexto de trauma, e aqui à esquerda eu não tenho. O principal achado de confusão, o principal falso positivo das janelas cardíacas para o derrame pericárdico é um pseudo derrame pericárdico ou derrame pleural. A gordura pericárdica raramente confunde no trauma, porque é pequena. A gente está em dúvida de um derrame que faça um swing heart, que colapse o ventrículo direito, né? Então, nesse caso aqui, é o achado que eu tenho. Cuidado para não chamar derrame pleural, essa lâmina anecóica que abraça a aorta, de derrame pleural. Uma outra utilidade muito interessante que o ultrassom veio trazer no paciente vítima de trauma para a gente é quando eu tenho aquele trauma que eu estou em dúvida se eu vou fazer uma toracotomia ou não, ou eu não fiz a toracotomia, ele parou. E aí eu posso fazer um protocolo CASA, por exemplo, para ver se existe alguma atividade elétrica residual. A maioria dos traumas que param vão para a toracotomia de reanimação. Mas supondo que não foi, eu tenho 2 achados aqui. Vejam o vídeo de cima, o paciente está sendo massageado, eu estou fazendo ultrassom. A hora que vai checar ritmo, vai checar pulso, eu continuo fazendo ultrassom, a pessoa volta a massagear e eu olho a imagem gravada no ultrassom. A ideia, só voltando aqui no protocolo, ó, é que a captura de imagem seja feita durante a reanimação e a checagem de pulso, mas que a sua interpretação, está aqui escrito aqui, ó, interpretação, seja feita com o vídeo gravado no aparelho enquanto inicia o novo ciclo. Eu não atraso a massagem para interpretar a ultrassom transparada.
E vamos ver o achado aqui, ó, do primeiro vídeo. Dê uma olhada. Aqui é durante a massagem. Olhem como esse coração ainda tem uma atividade elétrica residual. E além da atividade mecânica, a atividade elétrica vai aparecer no monitor, mas eu vejo que tem uma atividade elétrica desassociada do pulso. Este paciente tem melhor prognóstico. Eu posso conseguir trazer esse paciente de volta à circulação espontânea com maior vantagem. Já o vídeo de baixo, ó, olha como esse coração não bate mais. Veja como não tem atividade mecânica. Opa, não rodou. Espera só um pouquinho. Ó, dá uma olhada de baixo, ó. Eu ainda tenho a inércia do sangue circulando, mas não tem atividade. O vídeo de cima, ventrículo mexe, válvula tricúspide, o folheto P2 ainda abre, ó. Ele abre, ele ainda tem uma certa contratilidade residual, embora não gere pulso, tá parado. O de baixo não, ó. Olha o de baixo de novo. Olha como este coração não tem mais atividade mecânica. Não sei se o vídeo para vocês está aparecendo, eu acho que dá para ver aí, só tem aquela inércia do sangue. Concluí minha avaliação. Deu para ver? Claro. Show, show. E aí esse paciente tem menos chance de sucesso, né? E se ele parou, se era um tamponamento, eu vi. Se não era um tamponamento, eu já consigo diagnosticar em qual status de parada ele está. Se ele está numa parada que eu tenho alguma atividade mecânica residual, eu ainda tenho um acoplamento mecânico, elétrico, ou se eu estou num cenário que eu já estou desassociado eletromecanicamente. Concluí minha avaliação pericárdica, seja subxifoídea, seja paraesternal, eu vou para a avaliação do peritônio, se eu tenho líquido livre intraperitoneal. E a primeira janela que a gente vai fazer é o hipocôndrio direito, que é a mais sensível, é onde primeiro acumula líquido. E aqui é um ponto muito importante que eu preciso destacar para vocês, que gera muita confusão. As pessoas tendem a achar que o local que acumula o líquido, direita, esquerda, pelve, está associado com o local da lesão. Em outras palavras, que primeiro vai acumular líquido se naquela janela o órgão mais próximo estiver lesado. Isso não é verdade, porque a distribuição de líquido no peritônio não se dá por proximidade de lesão, mas se dá por gradiente pressórico e gravitacional. Então, no paciente deitado, qual que é o compartimento que mais sofre efeito de sucção de líquido? É o hipocôndrio direito, porque ele é o mais baixo e porque o diafragma, o pulmão, está chupando o líquido. Então, se eu fosse fazer um gradiente pressórico no abdômen, a zona de menor pressão é o hipocôndrio direito. Por isso que é ela que acumula líquido em primeiro lugar, mesmo que o baço seja o órgão lesado, mesmo que a bexiga seja o órgão lesado. Então, o FAST do abdômen, a janela peritoneal, não topografa a lesão. Ela encontra o líquido, mas ela não diz quem sangrou. Então, às vezes, positiva só a esquerda, uma peculiaridade anatômica do paciente. Não quer dizer que é o baço. Pode continuar sendo o fígado, por exemplo. A víscera mais lesada é o baço. E o local que primeiro acumula líquido é a direita. Então, qual é o cenário mais comum? Líquido livre à direita, com baço lesado à esquerda. E, às vezes, sem líquido à esquerda, hein? Então, o FAST, ele é quantitativo, de novo, ele não é qualitativo. Tudo bem, que pode ser qualitativo dizendo que tem ou não líquido, mas ele não diz quem é, nem o que é o líquido. Então, tome muito cuidado com isso. Onde que eu vou posicionar meu probe? Vou colocar o probe com o índex para o crânio do paciente na linha do xifoide inicialmente. E aí, eu vou fazer um leve deslizamento caudal nessa linha axilar. Eu vou trabalhar num trilho que se encontra na linha axilar média. Eu não saio daí. Eu só vou ficar nesse plano, bem paralelo ao chão, o raio bem paralelo ao chão, o índex para o crânio do paciente, e eu vou fazer movimentos de deslizar o probe nessa área aí, encostado nas costelas. É na costela que a gente faz ultrassom. Muita gente quer fazer esse ultrassom quando acabaram as costelas, mas a janela hepatorrenal é sob as costelas. E aí vem aqui a dica. Assim que eu achei o fígado, eu faço um leve movimento de fan, de báscula, jogando o raio para o dorso do paciente. Como se eu quisesse jogar o raio para a coluna do paciente. E aí essa é a imagem que eu vou ter. Eu vou ter o fígado grande na tela e o rim embaixo. Vamos dar uma olhadinha o que acontece quando positiva. Acumula-se líquido entre o fígado e o rim, num local chamado espaço de Morrison ou espaço hepatorrenal. É a janela mais sensível, 200 ml de líquido livre, ascite, sangue, pus, já vai para lá, já positiva, com uma lâmina fininha. Conforme vai aumentando esse ml, vai aumentando o tamanho da lâmina.
Então eu consigo predizer quantidade. Uma lâmina muito fina, 200 a 500 ml. Uma lâmina muito grossa, mais de 1000 ml. Eu consigo ver o aumento. Fiz o FAST numa fase inicial, lâmina fininha. Repeti o FAST, a janela do hipocôndrio daqui 1 hora, meia hora, 15 minutos. Aumentou? Está aumentando o volume de sangue, está aumentando o volume de líquido nessa cavidade peritoneal. E aí fica assim, ó, quando está positivo. Uma lâmina necóica entre o fígado e o rim. Essa é uma lâmina grande, tem mais de 1 centímetro. Isso é muito sangue na cavidade peritoneal. Tá? Esse é o achado clássico. Qual que é o cuidado que você tem que ter? Reparem o quê? Entre a lâmina necóica e o fígado, não tem nenhuma linha branca. A única linha branca que existe, reparem, é entre a lâmina necóica e o rim. Tem uma linha aqui, ó, hiperecóica, que é a gordura, é a gerota. Cuidado, às vezes você vai achar esse sinal aqui, sinal da dupla linha branca. Você vai ver uma linha necóica, que lembra FAST positivo, só que entre esta linha preta, linha necóica preta, que lembra o FAST positivo, entre esta linha necóica preta e o rim, tem a linha branca. Mas entre a linha necóica preta e o fígado, tem uma outra linha branca. Ou seja, neste achado, o que seria o líquido parece que está entre duas linhas brancas. Isto não é FAST positivo. Ou isso é o estômago, o duodeno, você já está fazendo a janela de antro gástrico, ou é a gerota. É só uma propriedade anatômica da gerota. Isto não é FAST positivo. Tomem muito cuidado. Eu vou até voltar para reforçar para você. O FAST positivo no hipocôndrio direito, a lâmina líquida não tem nada entre ela e o fígado. Vejam, é só o fígado, é cinza direto. Enquanto a lâmina, o sinal da dupla linha, tem ali sim a lâmina branca, hiperecóica, gerando um falso positivo. E uma outra diquinha para você, se você tiver em dúvida, você fala, caramba, eu acho que tem, é possível sensibilizar o hipocôndrio direito. Como que eu faço isso? Eu faço uma rotação leve lateral, faço um decúbito lateral direito, rodo a maca, semelhante ao que faz com grávida, por exemplo, com coxim, ou a maca do centro cirúrgico, eu faço um leve rotação lateral direita, e eu aguardo alguns segundos. 30 segundos é um número mínimo, 1 minuto é o número máximo. E eu repito, tem trabalho validando isso, que eu aumento a chance do líquido escorrer para aquele lado. Ou seja, eu uso uma propriedade gravitacional. Se você fizer um trenzinho ainda, melhor ainda. Faz um leve trem lateral direito e você repete o ultrassom. Se surgiu líquido, você se sensibilizou. A gente consegue subir a acurácia do FAST, do hipocôndrio direito, aqueles 75, 80%, consigo chegar em 90% com esta manobra. Então existe manobra de recrutamento de líquido em hipocôndrio direito. Ela pode ser usada para aumentar a sensibilidade. Vamos para o hipocôndrio esquerdo agora. Concluir o hipocôndrio direito é a melhor janela, é a que primeiro diagnostica, é a que tem a melhor sensibilidade, é a que eu consigo usar recurso de recrutamento de líquido, não topografa a lesão. Cuidado, não quer dizer o que é o fígado que sangrou. Cuidado com a dupla linha também. Vamos para o hipocôndrio esquerdo agora. No hipocôndrio esquerdo é um pouco diferente. Eu vou um pouco mais cranial, não é tão no chifoide, é um pouquinho mais alto. E aqui é a dica, eu vou bem para o dorso. Não pode fazer o hipocôndrio esquerdo na linha axilar média, como eu fiz o direito. Não é um espelho, é bem para o dorso. A nossa mão encosta na maca. É quase na escápula do paciente. Por quê? Porque o baço é bem posterior. Ele não é igual ao fígado, que é anteriorizado. O baço fica lá atrás. Se o paciente for obeso, então, o baço fica quase no equivalente à axila. Ele é bem alto e bem posterior. Então, eu começo o meu ultrassom também com o índex para cima, também paralelo ao plano do paciente, mas na linha axilar posterior, não axilar média. E aí a dica aqui qual que é? Eu não vou fazer um fan, que nem do lado direito. Eu faço uma rotação de 15 graus, 15 a 30 graus. Para que é isso? É para eu encaixar o probe entre as costelas. Como nessa região posterior o arco costal é bem fechadinho, na região anterior não, ele é bem aberto. Como na região posterior é osso e bem fechado, eu não tenho janelamento. Eu tenho a sombra acústica do osso. Então o que eu faço? Eu só dou uma leve giradinha no probe para o meu som passar entre as costelas. É como se eu fosse encaixar de fato o footprint no espaço intercostal do paciente. Esta é a janela normal. Baço e diafragma. O grande erro desta janela é você querer olhar para cá, para o rim.
É você querer fazer uma simetria com o lado direito. É você querer olhar o espaço espleno-renal. Questão anatômica. Não existe anatomicamente o espaço espleno-renal. É um ligamento. É o ligamento entre o rim e o baço. Ligamento espleno-renal. Este espaço ele é só virtual. Não tem como o líquido entrar entre o baço e o rim, que é o que todo mundo procura. A gente aprende, não sei por que acabou se passando errado isso. Acho que talvez a culpa é falta de atenção nossa em ensinar só. Do lado direito é entre o fígado e o rim. Do lado esquerdo, o líquido, ele é em volta do baço. Então a janela da direita é chamada de hepatorrenal. A janela da esquerda é periesplênica ou espleno-diafragmática. Não é espleno-renal. Esse é o principal fator de confusão desse lado. Eu estou preocupado com o sangue em volta do baço, entre o baço e o diafragma, não com o sangue entre o baço e o rim. E aí como que fica positivo? Dê uma olhada aí. Uma lâmina anecóica em volta do baço. Ela não ocupa o espaço entre o baço e o rim. Tá vendo aí, ó? Baço, rim, o espaço está preservado, tem um ligamento. É óbvio que tem paciente que esse ligamento é muito frouxo e o líquido vai entrar lá. Mas a maioria não entra, a maioria vai ocupar essa região e o que você vai ver é a lâmina preta no espaço espleno-diafragmático. Existe o ligamento entre o baço e o diafragma, mas ele é mais lateral, o líquido consegue ocupar essa região. Essa janela é difícil de ser feita e ela é a que mais demora para acumular líquido, tá? Concluída a janela esquerda, eu vou para a pelve. A dica é, coloque o probe bem em cima do osso púbico. O principal erro das pessoas é não querer abaixar a calça do paciente e colocar o probe muito próximo ao umbigo. O probe tem que encostar no osso púbico, é lá embaixo mesmo. E aí eu posso fazer a janela transversal ou a janela longitudinal. Eu posso deixar o índex para a direita do paciente ou o índex para o crânio do paciente. E aí a dica qual que é? Faça um fan para colocar o raio para dentro da pelve. Semelhante ao que a gente fez no coração. A bexiga, ela está atrás do pub. Se o paciente estiver sondado, então, a bexiga some. Ela entra lá na pelve, na pequena pelve. Então, eu preciso fazer meu raio entrar na pelve. Se você deixar o probe perpendicular ao plano, você vai fazer ultrassom de sigmoide, de cólon. Você não acha a bexiga. Tem que fazer esse movimento para interiorizar o raio para a pelve. E aí, depois que eu fiz esse movimento, eu posso fazer o fan lateral. No longitudinal, eu faço um rock do índex, inclinando o probe para dentro da pelve, associado a um fan para eu ver a bexiga em toda a sua extensão. No corte transversal, axial, igual da tomografia, essa é a janela normal. Atentem que eu tenho um grande bolsão anecóico, que é a bexiga, e o que eu vejo? Reforço acústico posterior, porque o som acelera no líquido da bexiga, na urina, e gera esse reforço acústico. De modo que, qual que é o achado da normalidade da pelve? Incapacidade de definir os limites externos da bexiga. Se eu tentar olhar a parede interna da bexiga, eu consigo desenhar aqui com o meu mouse, ó. Eu consigo dizer exatamente onde são os limites internos da bexiga. O limite externo é um branco borrado, ó. O reforço acústico posterior, ele borra, mistura com ar, com gás do intestino, mistura com alça, borra, tá vendo, ó? Eu não consigo dizer o que é o lado de fora da bexiga. Quando acumula líquido atrás da bexiga, o que acontece? Eu enxergo os limites do lado externo da bexiga, ó. Agora eu consigo dizer lado de dentro, lado de fora. Olha no corte longitudinal. Aqui embaixo, ó, vou dar uma pausa aqui só para você ver. Na parte da bexiga correto, ali na fáscia de Denonvilliers, o que eu encontro? Na fáscia de Waldeyer, desculpa. Eu vejo que só tem reforço acústico posterior. É um cinza, é um branco borrado. Eu não consigo dizer qual que é o lado de fora da bexiga. Eu consigo dizer o lado de dentro. O de fora, não. Aqui, ó, no corpo, perto da cúpula da bexiga, eu vejo o lado de dentro e eu vejo também agora o lado de fora. Fast positivo na pelve. Quando eu defino os limites externos da bexiga. Esse é o nome dessa janela, esse é o nome do achado para caracterizar. Na mulher é problema. Por quê? Porque fisiologicamente a mulher tem mais líquido no fundo de saco. E eu tenho o útero. Então o líquido primeiro acumula onde? Atrás do útero. Não entre o útero e a bexiga. Eu não consigo usar na mulher a bexiga como parâmetro, igual eu faço no homem. Porque o líquido na mulher primeiro escorre atrás do útero.
Então eu perdi esse parâmetro. Então na mulher eu preciso de mais líquido, de modo que esse líquido entre o útero e a bexiga. Por isso que a sensibilidade do FAST na mulher é menor, na pelve, porque demora mais tempo para acumular líquido. Eu preciso de mais sangue para positivar, porque pode ser que aquele líquido seja fisiológico. Poxa, eu não coloquei o FAST da mulher aqui? Só um segundo. Deixa eu pegar na outra aula aqui. Vocês perderam todas a apresentação ou vocês estão vendo o meu computador aqui? Não, estamos vendo tudo. De agora eu não vejo Tá. tela, eu vejo a sua imagem. Ah, tá. Não estou vendo o seu desktop. Só um pouquinho. Eu vou só abrir uma outra aula aqui que eu esqueci de colocar as janelas femininas aqui na aula. Um segundo. Se eu não achar agora, depois eu mostro para vocês, tá? Tudo bem. Só para eu não perder muito tempo aqui, senão talvez eu atrase a aula. Eu vou dar minha última procurada aqui. Mas aí o líquido, ele entra... Achei. É um videozinho da Sonosite aqui. Só projetar minha tela inteira. Vou colocar a tela inteira, tá? Screen. Foi? Estão vendo? Estou conseguindo ver. Tá. Então aqui, ó. Acho que sem querer eu cortei o vídeo. Oh, meu Deus. Aqui, ó. Então vejam, esse aqui é o líquido só... Aqui eu estou num corte longitudinal. Deixa eu expandir esse vídeo aqui, ó. Eu estou num corte longitudinal, aqui está o útero e aqui está a bexiga. Vejam que só tem líquido atrás do útero, no fundo de saco aqui, ó. Esse líquido é fisiológico, eu não posso dizer que tem. Quando o líquido aumentar, ele vai entrar entre o útero e a bexiga, ele vai ocupar esse espaço e vai descolar o útero da bexiga. E aí eu vou de novo ver os limites externos da bexiga, que aí vai definir como no homem o FAST, positivo na pelve. Dê uma olhada aqui o que acontece. Ó, o líquido entrou entre a bexiga e o útero. Agora sim eu consigo ver o lado de dentro da bexiga e o lado de fora da bexiga, além do posterior do útero também. Então a separação do útero da bexiga por uma lâmina necóica é o FAST positivo na mulher, é o que a gente valoriza. No corte transversal, eu vou valorizar quando o útero boiar. Né? Veja, eu tenho o útero boiando em líquido e eu defino os ligamentos útero-sacros. Esse achado é chamado de sinal do TIE Fighter, porque lembra aquele caça do Império do Star Wars, né? Parece aquela nave vindo de frente. Então, na mulher, eu preciso de um pouco mais de achados. A bexiga não me ajuda muito, porque ela tem o útero na frente, tem líquido fisiológico, etc. Não tem como eu garantir na mulher esses achados. Voltando para o slide aqui. Qual que é o racional, então, agora juntando tudo para a gente caminhar para o fim da aula? Antigamente, quando só fazia o FAST abdominal, era assim que a gente pensava, né? Então, FAST positivo no paciente estável significa que algo sangrou, mas não chocou, vai para tomo. FAST positivo no paciente instável era igual centro cirúrgico direto. O que acontecia é que muitas vezes a gente abria esse paciente e ele tinha sangue mesmo, mas o sangue não era a causa do trauma. Imagine um exemplo, que o paciente rompe uma parte do baço, pequena, mas tem um trauma renal grave. E ele está chocando por causa do rim. E eu poderia embolizar esse rim, por exemplo. E aí eu abro o paciente. Eu acho um baço que tem uma lesão pequena, tiro esse baço que não precisaria ser tirado, e acabo que eu não abordo o retroperitônio, por exemplo, achando que está tudo bem, ou eu poderia ter embolizado. Então, este fluxograma não é mais utilizado, tá? Ele é uma herança do ATLS, a gente não usa mais. Como que hoje o consenso europeu, publicado recentemente na sua 6ª edição, considera o ultrassom? Ele fala que o ultrassom ele tem que entrar como uma modalidade de exame físico numa avaliação multiparamétrica. Então eu não tomo nenhuma decisão mais usando ultrassom como item de fluxograma isolado. Não pode, porque eu vou ter confusão. Então eu vou usar o ultrassom num raciocínio bayesiano complexo de diversas variáveis. E eu ainda assim posso ir para a tomografia independente do achado do ultrassom. Então, assim como o paciente tem dor abdominal, ele tem líquido livre. É um dado a mais para eu trabalhar.
e talvez a única mudança hoje de paradigma que tem envolvendo isso é que hoje a gente discute muito tomografia no paciente instável. Isso era uma coisa que até então, se eu falasse em aula, eu apanhava, era uma blasfêmia, porque foi feita uma lavagem cerebral em nós, mas hoje, com as tomografias de trauma ultra rápidas, porque tomografia de trauma, veja bem, não é fazer sem contraste, fase arterial, fase portal, equilíbrio. Não, demora 10 minutos, não é isso. Tomografia de trauma é um one shot, dose única de contraste, um corte único e vai para o centro cirúrgico ou volta para a sala de emergência. Antigamente o tomógrafo ficava muito longe, hoje os tomógrafos estão mais próximos. Então, num cenário em que eu tenho tomografia próxima, o ultrassom não diz se faz tomo centro cirúrgico ou não mais não. Eu posso ir para tomo, mesmo com FAST positivo, mesmo com o paciente instável, porque é importante para o cirurgião saber a lesão, é importante fazer diagnóstico diferencial. Então, além do ultrassom ter virado exame físico, hoje eu discuto com muita tranquilidade tomografia no paciente instável, tomografia no paciente com nora, tomografia no paciente fazendo push dose de adrenalina, por exemplo, mostrando para vocês que aquela ideia de que o FAST decide conduta não existe mais. O FAST ele incorpora meu raciocínio, ele não participa mais de fluxogramas. E tem vários trabalhos mostrando isso, o papel do FAST no racional de condução do caso, e em mais nenhum deles o FAST é utilizado em fluxograma. Então, para concluir, eu queria dizer para vocês que eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Tem gente que defende que o ultrassom é o novo estetoscópio, eu não acredito, não tem nada a ver uma coisa com a outra, embora ambos sejam sonoros, um eu estou vendo o som, o outro eu estou ouvindo o som, são habilidades completamente diferentes e são complementares. Eu odeio quem acha que não se ausculta mais tórax, abdômen não adianta nada auscultar, mas tórax funciona, e o ultrassom ele vem complementar a informação sonora que você ouviu com uma informação sonora que você viu. E eu também sou contra o outro extremo, que é o que o New England trouxe numa revisão recente, que ele fala que possivelmente o ultrassom vai se tornar uma ferramenta padronizada no atendimento de linha de frente e, entretanto, pode ser crítico se talvez ele puder... Esse artigo do New England é ridículo do ponto de vista de conclusão, o ultrassom é muito bom sim, tá? De modo que as janelas tóraco-abdominais do EFAST ou do FAST ABCDE, como você quiser, eles têm uma sensibilidade relativamente alta, 80%, 90%, e uma especificidade muito boa. De modo que quando vem positivo eu estou tranquilo, eu sei que é, mas quando vem negativo eu só digo o quê? Que naquela janela não tem pneumotórax, que naquela janela não tem hemotórax, que naquela janela não tem líquido livre. Eu não digo que naquela pleura não tem pneumotórax, eu não digo que naquele espaço pleural não tem sangue, eu não digo que naquela cavidade peritoneal não tem sangue, eu digo que naquela janela não tem. Como eu falei para vocês, é uma conclusão muito diferente. As janelas cardíacas, né? A pericárdica, principalmente a paraesternal eixo longo, e a hepatorrenal, elas são as mais acuradas, é onde a gente tem que investir esforços para aprender bem. Lembre muito bem dos falsos negativos e dos líquidos diferentes de sangue. Então, a dupla lâmina no hipocôndrio direito não é um falso positivo. O derrame pleural que abraça a aorta não é um falso positivo. O espaço esplenorrenal não é um falso negativo, é em volta do baço. Então, lembra das armadilhas, tá? E lembra que o FAST vê é líquido, não significa que seja sangue. Provavelmente é sangue, mas eu não posso dizer. Porém, quanto maior, mais grave. Quanto maior a lâmina preta, mais sangue tem. Eu não consigo prever qualidade, mas eu consigo prever morbidade, gravidade mediante quantidade. Para que ele serve? Otimizar tratamento e recurso. Eu decido que cavidade que eu abro, eu economizo tomografia, eu priorizo pacientes, qual que vai primeiro para tomo, qual que não vai, quem que eu vou transfundir sangue antes ou não, e ele tem que ser entendido como exame físico. Essa é a mensagem final que eu queria trazer para vocês. É isso que eu tinha para dizer. Está aí meu Instagram, é diegoadão sem acento.tpm. Espero que eu tenha conseguido tirar um pouco o meu viés cirúrgico e ter trazido algo que seja útil para a prática de vocês. Muito obrigado pela oportunidade. Di, como eu já havia falado no começo, né? Como sempre, sensacional, espetacular.
Eu realmente aprendi muito, muito, muito com a sua aula. Gostei muito quando você discutiu a toma no paciente instável, que realmente era um dogma, né? Eu me lembro quando eu estava estudando para residência, né? Você se deparava com uma questão dessa, não tinha nem discussão, né? Falava, mas como é que pode? Isso aqui é completamente errado. E, e eu imagino para vocês, cirurgiões, como essa decisão deve ser difícil, né? Porque é legal quando você vê a pessoa que faz isso, você entende as dúvidas que ela tem do uso da ferramenta no dia a dia, né? Beleza, eu tenho sangue ali na cavidade, mas será que esse é o foco, né? Eu vou fazer uma laparotomia, não estou indicando um exame complementar ou coletando uma amostra de sangue. Eu vou fazer uma cirurgia na pessoa, eu vou eventualmente extrair um órgão, né? Uma coisa muito séria, né? E eu não tenho nem certeza se aquele é o problema. Cara, situações super comuns que a gente tem. Um trauma contuso, né? Que tem suspeita de TCE, tórax, abdômen, multilesões, né? E aí, cara, eu tô com um líquido livre na cavidade peritoneal. Eu tô com uma lâmina de líquido livre na cavidade pleural. E eu tô com uma suspeita de TCE, o paciente está rebaixado e chocado. Eu não sei se o choque é inflamatório por trauma, porque ele teve vários compartimentos lesados. Eu não sei se o choque é por uma contusão cardíaca. Eu não sei se o choque é por sangramento peritoneal, extraperitoneal ou torácico. Não sei se ele está rebaixado porque ele está com hipofluxo, ou se ele tem um efeito de massa. Imagine uma situação que eu tenho um TCE muito grave, esse paciente está rebaixado porque ele tem um TCE grave, uma HSA, um extradural. Ele está com um choque misto cardiogênico e neurogênico, e ele tem uma lesão pequena de baço. Cara, se eu abrir essa barriga, eu acabei de impedir uma DVP, eu acabei de trazer contaminação. Eu vou aumentar a probabilidade de eu não fechar esse abdômen, porque ele vai fazer transfusão, vai distender, ele vai com o abdômen aberto para a UTI. Eu vou aumentar a hernia incisional. Cara, é muito deletério. Sim. Uma passada na tomo, 5 minutos, eu sei qual é o compartimento lesado e eu vou para o centro cirúrgico tranquilo. É outra coisa. Ou então, se o paciente está chocado e o ultrassom me mostra que não tem nada no abdômen, nenhuma laminazinha líquida, cara, se não tem nada, não é o choque. Porque o choque que mata é muito sangue na barriga. Vai ter uma lâmina de 1, 2 dedos. E esse ultrassom me permite, por exemplo, ir para o centro cirúrgico, só abrir o tórax. Ou o contrário, né? Só abrir o abdômen. Então, cara, ele ajuda nas dúvidas e a gente tem que... Eu acho que o perigo é quando a pessoa vira refém do ultrassom, né? O que o ultrassom diz, eu faço. Não, cara. A gente já teve caso de quase abrir cirrótico. Paciente com lâmina líquida, ele era... Nosso hospital é repleto de hepatopata, né? Os pacientes caíam no ambulatório, sofriam algum agravo indo para José de Magalhães, a gente teve paciente atropelado indo para José de Magalhães, e traziam para nós. Você faz ultrassom, é positivo. E o paciente está grave, e ele é hipotenso porque ele é cirrótico, ele tem uma PAM mais baixa. Você vai indicar a laparotomia? Não vai. Então, a crítica nossa, cara, nós somos soberanos ainda, né? O ultrassom, ele é uma ferramenta minha, eu não sou uma ferramenta dele. E eu senti que nos últimos anos, muita gente que usa ultrassom como suprassumo do exame físico do atendimento. Cara, não sei a opinião de sua, mas eu acho que não é tanto. Ele ajuda, mas ele não é absoluto. Nem um pouco Não, absoluto. Se você tiver um enfisema de parede torácica, acabou o ultrassom. pode ser exatamente. Não faz mais nada. Não serve mais para nada, entendeu? Então... Exatamente, sensacional, sensacional. As colocações são perfeitas, impecáveis. E realmente é o que eu comentei. Você só ganha essa grandeza quando você começa a fazer e se depara com dúvidas, com imagens que não te satisfazem, com coisas que às vezes você olha e fala, vixe Maria, eu não estava esperando isso, e agora? Como é que eu interpreto e eu junto esse quebra-cabeça, né? Teve uma coisa que eu gostei muito da apresentação, de querer tirar a dúvida com você. Você comentou da importante limitação da janela subxifoide, né, para ver o derrame pericárdico em pacientes obesos, distendidos, brevilíneos, enfim, a gente vê muito isso na prática de fato. E aí você recomenda alternativamente a paraesternal eixo longo e curto, mesmo com o probe curvo, né, ali num exame rápido só. Gostei muito disso. Isso é só para eu entender, existe isso em algum artigo? É uma recomendação formal? Ou você entendeu que, olha, eu acho que eu adapto assim a minha prática e fica bacana? Como que é isso? Os dois, os dois. Quando a gente pega hoje os protocolos FAST ABC, eles trabalham com as janelas do eco, né?
a gente aprendeu muito com os cardiologistas, com os intensivistas, com os anestesistas, a gente importou esse aprendizado. Porque o que acontecia? Quando a gente faz o ATLS, e quem faz o ATLS muito bitoladinho, a cirurgião odeia o ATLS, cara. A gente tem pavor do ATLS. Um dia, se quiser, eu falo tudo que não fazer no ATLS, a gente faz uma aula disso. O que acontece? A via aérea principal, não é? Em geral, esse paciente, antes do ultrassom, quando eu fazia o FAST no final, ele ganhou umas ventiladas, cara. O estômago, bicho, tá imenso, cheio de gás. Ou ele ganhou uma intubação esofágica e ela não foi feita guiada por ultrassom, alguém deu umas 6 ventiladas esofágicas e gástricas, e o estômago tá gigante. Você não consegue fazer ultrassom. Não tem janela subestifoide. Você só tem estômago e gás na frente, né? Um monte de linha B, uma barrona branca atrapalhando sua visão. Quando você vai para a parasternal, é maravilhoso, cara. A maioria dos pacientes tem uma parasternal muito boa. E como eu não quero fazer avaliação de septo, de válvula, de VTI, eu não quero fazer nada disso, eu só quero ver o pericárdio, basta eu ter um mínimo de janela, eu consigo ver. Então, o probe curvo serve, não preciso ter uma janela ideal, não preciso fazer decúbito lateral esquerdo para pegar 4, 5 câmeras, não preciso nada disso. Eu só quero ver um pedacinho de pericárdio. Porque se tamponou, não é lâmina fina. Se tamponou, eu tenho a lâmina maior, né? E aí basta eu ter um cantinho. Então a gente começa como? A gente já faz um parasternal primeiro. Eu quase não faço mais subxifoídeo, cara. Muito raro. Eu faço subxifoídeo para ver a aorta, para ver cava transhepática, eventualmente para ver um estômago cheio, fazer uma avaliação gástrica ali, mas aí já é mais complementar, né? Eu acho que no choque mesmo, os protocolos de FAST ABC trabalham com a parasternal e na prática a gente viu que ela é muito superior à subxifoídea. Porém, se tiver um enfisema, eu não tenho mais subxifoide, não tenho mais parasternal. Aí eu vou para subxifoídea. Então, acho que você tem que ter versatilidade, né? Usa um, usa o outro. Se tiver um probe setorial, melhor ainda, que a gente não tem, né? Acaba que o probe cardíaco ele é meio restrito de algumas máquinas só. A gente usa o curvo mesmo, ele vai bem, cara, vai bem para tudo. Para quase tudo. Pra você ter uma ideia, a gente faz pulmão com curvo, porque também linha B não me interessa muito no trauma, né? Tiver uma, duas, três, não muda. Eu quero ver pneumotórax ou tamponamento ou hemotórax, né? Então a gente usa o curvo para tudo, cara, para tudo, tudo. Eu me lembro também, eu acho que eu até vi esse artigo, se não me engano, numa rede social sua. É legal para a gente ver como o movimento da medicina baseada em evidência é realmente muitas vezes um pêndulo, né? Que a gente segue para uma direção, vai todo mundo para lá, aí a pessoa, não, volta, que acho que a gente não estava tão certo assim. Aí você segue de novo para aquela direção. Eu acho que era um que falava até de uma incidência relativamente alta, apesar de você colocar que a sensibilidade é muito boa do ultrassom, da janela estendida para pulmão no FAST, de pneumotórax pós um FAST, um EFAST negativo, né? De coisas que você comeu bola lá atrás. Exato. E muitas Não, vezes pelo tempo da sim. lesão, a cronologia, não consegui ver ainda, não tem muito ar no espaço interpleural, enfim, né? E como isso é importante, né? Como isso muda. Eu fechei aqui só para o cachorro. Eu vou mostrar um slide para vocês aqui que eu adoro. Acabou que eu não entrei no assunto, porque senão ia se estender muito. A gente pode depois, qualquer dia, fazer uma apresentação de ultrassom no trauma. Aqui está a distribuição, está dando para ver? Do pneumotórax. Estamos vendo sim. Essa é a distribuição do pneumotórax por janela. Então, assim, se eu só fizer uma parasternal, eu vou pegar mais da metade. Mas tem 30% que eu não vou pegar. Né? Perfeito. Então, por isso que o ultrassom, eu falo, não é o suprassumo. O que eu fico tranquilo? Porque o pneumotórax hipertensivo, ou seja, eu estou mudando o paciente. Eu não estou falando paciente com pneumotórax. Eu estou falando paciente com pneumotórax hipertensivo chocado. A sensibilidade é igual, mas o valor preditivo positivo aumenta, porque a chance de eu encontrar pneumotórax é maior. Então, às vezes eu não acho. Por isso que eu digo, quando eu não acho, o que eu falo naquela janela não tem. Mas eu não digo que não tem. Porque às vezes o pneumotórax está em outro lugar, está mais para o lado, a acurácia é menor, o paciente é mais obeso. Então, eu acho que o cuidado é esse. Agora, no chocadão, se for um choque por um pneumotórax, é hipertensivo. O pneumotórax hipertensivo, ele ocupa mais espaço. A probabilidade pré-teste de eu encontrar aumenta. O valor preditivo positivo é alto, acaba que a probabilidade pós-teste é muito alta, eu acho mais o pneumotórax grave, mas não quer dizer que não tem exatamente o que você falou. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a medicina brasileira falou, né? Aquele artigo acho que eu coloquei, ele fala assim, no so fast. Ele fala assim, né, acho que é no so fast, né? Tipo, é um trocadilho, né? Lógico, né?
Porque porque o que o pessoal fez? Fast negativo, resolvi meu problema. No so fast, né? Tipo, não vá tanto. Exatamente. É o princípio do POCUS, né? Encontrar alterações que realmente mudem a sua conduta e que sejam potencialmente gritantes aos olhos, né? Você Exato. quer uma resposta pontual e direcionada para uma pergunta objetiva, né? Exato. Por isso Tem que derrame? Não tem. Tem lung sliding? Não tem. O que Isso. estamos vendo? Isso aqui responde a minha dúvida ou não, né? Exato, exato. E por isso que o ultrassom não contraindica tomo nem indica tomo. Perfeito. Não é ele, é o seu julgamento clínico utilizando também ele, né? Também ele. Perfeito. Acho que essa é a ideia, acho que essa é a ideia. Muito, muito bem colocado. A doutora Cláudia Lutke, nossa colega anestesista, chefe da Viera, muito conhecida, né? Claro, sei que você a conhece. Conheço, professora Cláudia. Comentou aqui no chat: inacreditável a quantidade de conceitos passada em tão pouco tempo. Muitíssimo obrigada, Diego, sensacional. E Agradeço o realmente, carinho né? dela, muito carinhosa. A apresentação foi impecável, sensacional. Desconheço alguém que discorreria do tema assim, realmente com tanta maestria e didática. Te agradeço demais, cara. Fico feliz. A gente é amigo, a gente é suspeito para falar, né? Isso é verdade, isso é verdade. Juntos ali, né? Já passamos tantos perrengues juntos Nossa, ali cara, no nem me resto. fale, cara. Nem me fale. Bons tempos, meu amigo. Bons tempos. Diegão, queria novamente agradecer você, plena véspera de feriado, de noite, dispor do seu tempo para vir aqui dar essa aula brilhante, compartilhar Prazer, seu cara. Prazer. conhecimento, discutir com a gente, ensinar tudo isso que você sabe tanto. Muito, 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 muito obrigado. E precisando de nós, estamos mais do que as ordens aí, meu amigo. Eu que agradeço, Gui, agradeço toda a regional. Fico à disposição. Deixei meu Instagram para vocês, diegoadão.tp, me Adão sem acento. Estou na escola sempre que vocês precisarem de mim. Estou à disposição para vocês, em pé e a ordem, para que vocês precisarem. Combinadíssimo. Muito obrigado, meu querido. Boa Páscoa, viu? Obrigado, abraço, bom feriado para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.